estar aqui nesse belíssimo evento. Certamente não é fácil falar essa hora da noite, depois dessa bela abertura e dessa emocionante apresentação cultural. Então eu vou tentar ser não muito longa e gostaria que vocês de deixar algum tempo para que vocês questionassem, enfim, para que isso pudesse ser um diálogo e uma troca e não uma conferência magistral. Eu considero do maior significado, da maior importância, o fato de que o Proeja faça um seminário sobre pesquisa. Por quê? Porque a proposta do Proeja é uma proposta extremamente desafiadora, que tenta equacionar uma questão que nunca foi bem resolvida na educação brasileira, que é a articulação da formação básica com a formação profissional. O que é, afinal, a pesquisa? O que é a pesquisa científica? Toda pesquisa é a resposta a uma indagação. Na origem da pesquisa tem uma pergunta, tem uma curiosidade, tem uma busca. Claro que essa indagação e essa pergunta, ela não é uma indagação e uma pergunta qualquer, vulgar, digamos. Ela é uma indagação e uma inquietação que deve ser elevada a uma questão teórica. Então a gente diz que na motivação da pesquisa, na base da motivação da pesquisa, existe uma inquietação pessoal, uma motivação pessoal que pode ser até emocional, ligada à história da pessoa, ligada à vida cotidiana e tal, mas ela só vai se transformar numa questão de pesquisa, essa inquietação, quando conseguirmos elevá-la a uma questão teórica. Então, passe, por favor. Então, toda pesquisa comporta um tema, um objeto, uma justificativa, uma coleta de dados, uma interpretação e uma conclusão. Bom, o tema é a inquietação inicial, né? Por exemplo, vou pesquisar Proeja, vou pesquisar professores do Proeja, vou pesquisar problemas de aprendizagem, vou pesquisar formas de intervenção numa realidade, enfim, algum tema que é, em geral, muito amplo. Quando a gente começa a se questionar sobre o que vai pesquisar, o tema inicial costuma ser muito amplo. Para que ele se transforme num objeto de pesquisa, é preciso que nós tenhamos condições de delimitá-lo adequadamente, ou seja, de transformá-lo de um tema a um objeto de pesquisa. Como é que se transforma um tema num objeto de pesquisa? Existem dois movimentos fundamentais para transformar o tema no objeto da pesquisa, que é o diálogo com a teoria sobre aquele tema e o diálogo com a verdade concreta sobre aquele tema. Então, desses dois diálogos, que o Jacques Marx chama de dialética ascendente e dialética descendente, nesse diálogo é que se constrói um objeto de pesquisa. O que é a dialética ascendente? Eu tenho uma preocupação, eu tenho um tema, eu começo a ler sobre esse tema, eu começo a olhar a realidade sobre esse tema e eu vou elaborando um conjunto de hipóteses que se constituem numa questão teórica. E o que é a realização da pesquisa, ou a dialética descendente? É a verificação da pertinência ou da procedência dessa questão teórica ou desse conjunto de hipóteses que eu elaborei no confronto com a realidade. Quer dizer, em todo o processo, tanto no processo de construção do objeto como no processo de realização da pesquisa, ou seja, tanto na dialética ascendente como na dialética descendente, sempre existe esse movimento de confronto com a teoria e de confronto com a realidade, no qual, nesse movimento,
o elemento fundamental é o pesquisador. Não existe pesquisa sem pesquisador. Meus orientandos às vezes me perguntam, mas qual é o autor que eu uso na minha tese? Digo, o autor és tu. Aí ele abre um olho desse tamanho, o pesquisador és tu. Tu vais ler os autores e buscar nos autores aquilo que te serve para responder a questão que tu te colocaste. E tu tem que ser capaz de criar uma reflexão teórica que responda à tua questão. Então, o grande autor da pesquisa é o pesquisador. Claro, ele vai ter que dialogar com os autores que sejam pertinentes e, eventualmente, vai ter que fazer opções, porque os autores podem ter versões contraditórias sobre o mesmo tema. Então, ele terá que fazer opções, terá que fazer recortes e terá, sobretudo, que ter consciência que nunca numa pesquisa ele resolverá o problema todo e nunca numa pesquisa ele consagrará uma verdade. Quer dizer, toda pesquisa é uma aproximação da verdade, sempre relativa e nunca definitiva. Então, esse movimento dialético, esse movimento de confronto e essa, digamos assim, esse esforço de pensar aquilo que nos desafia, traz consigo, é acompanhado, é informado pela consciência do limite da nossa produção, mas também do seu significado. Significado histórico, significado social e significado teórico. Não há pesquisa sem teoria. Bom, construindo o objeto, eu peguei assim fiz um esqueminha simples do que seria um projeto de pesquisa bem didático. Necessariamente, um projeto não precisa ter esse espaço. Quer dizer, o projeto de pesquisa, ele é esse movimento de busca teórica e de confronto com o real. Se esse movimento for bem feito, o projeto é bem feito, né? Mas, em geral, se faz um esquema para quem começa a fazer pesquisa. Então, tem-se um tema, constrói-se um objeto no confronto com a teoria e com os dados da realidade, justifica-se esse objeto. Essa justificativa ela é de ordem pessoal e de ordem teórica. Então, por que eu quero pesquisar isso? Qual é a pertinência para a educação ou para o PROEJA daquilo que eu quero pesquisar? E qual é a teoria, ou quais são as teorias, ou quais são as abordagens que eu já conheço, ou que eu estou buscando, que justificam e que mostram que essa questão é uma questão que merece ser pesquisada, né? Então, o terceiro item seria uma justificativa. O quarto item seria uma coleta de dados, quer dizer, devidamente justificada, com um conjunto de hipóteses construído, eu vou ao campo e vou buscar os dados que confirmam ou não aquele conjunto de hipóteses que eu construí. E a interpretação e conclusão, em que, tendo feito a coleta de dados, nunca numa pesquisa eu aproveito todos os dados que eu coletei, sempre depois da coleta de dados eu faço uma seleção baseada exatamente nesse conjunto de hipóteses no confronto com a teoria e tiro conclusões e uma interpretação final. Então, simplificando, o que seria um projeto de pesquisa, teriam esses passos, né? Por favor. A pesquisa pode ser de diferentes tipos. E a metodologia de pesquisa que eu escolher depende do objeto que eu construir. Então, há metodologias mais adequadas a algum tipo de objeto, metodologias mais adequadas a outros, e da teoria que informa a minha busca. A cada teoria corresponde a uma metodologia. Aliás, a rigor, não há uma distinção muito radical entre teoria e metodologia. Quer dizer, teoria e metodologia são alguma coisa, são quase que a mesma coisa, no sentido que a teoria é a abordagem que eu dou à minha busca de dados na realidade. Então, digamos assim, há duas grandes categorias de pesquisa. A quantitativa, que se baseia numa matematização do real, e a qualitativa, que é a interpretação dos significados constitutivos do real. São duas abordagens muito diferentes, não excludentes.
Nós tivemos, na história da pesquisa no mundo e no Brasil, o movimento, numa época, por exemplo, dos anos 60, sobretudo, anos 50, 60, começo dos anos 60, de hipervalorização da pesquisa quantitativa. Então, só era considerado verdadeiro ou era considerado científico o que podia ser matematizável, né? Então, foi a absolutização da matematização do real. E toda pesquisa tinha que ter estatística, tinha que ter uma dimensão matemática, senão não era considerada verdadeira. Bom, isso foi criticado, encontrou-se o limite disso, né? Porque sempre esses esquemas e essas grandes estatísticas tinham casos que não se explicavam nela, então foi necessário ver, bom, e aqueles casos que não cabem nessa estatística? Aqueles casos que não são matematizáveis, como é que se explica? Então começa-se a prestar mais atenção ao processo de construção do fenômeno e não apenas ao fenômeno final como matematizado, não é? Não apenas as grandes tendências, as grandes estatísticas, mas aos processos de construção. Um exemplo disso muito claro na educação é quando se fez, por exemplo, a estatística do sucesso ou fracasso escolar, que foi a época das grandes teorias da reprodução dos anos 60, se matematizou quem é aprovado e quem não é aprovado, se fez uma correlação com a situação de classe e se chegou à teoria da reprodução. Não, quem é de classe média e classe alta vai bem na escola, quem é de classe baixa vai mal na escola. E isso vigiu como teoria interpretativa do fenômeno do sucesso escolar durante umas 2 décadas. Eu, inclusive, na época, era professor e me lembro que eu fui fazer pós-graduação e resolvi fazer em sociologia, porque eu disse, bom, se a educação só serve para reproduzir o real, não me interessa fazer educação, eu vou fazer política, eu vou fazer sociologia. E eu fiz o pós-graduação em sociologia porque não queria ser reprodutora, pura e simplesmente, de uma sociedade de classe e opressiva. Só que a sociologia faz a crítica dessa perspectiva e diz, não, há uma tendência nesse sentido, mas isso não é absoluto, porque existe o pessoal de classe baixa que vai bem na escola e existe o pessoal de classe alta que vai mal na escola. Então há mediações e processos dentro desse fenômeno e desse movimento que precisam ser explicados. Então com essa reflexão, quer dizer, o grande representante da primeira posição foi o Althusser, depois o Bourdieu, no livro A Reprodução, que depois ele supera no fim da vida, e o Baudelaire Stabile na sociologia francesa, e tiveram alguns representantes da sociologia americana, que seguiram a mesma linha. E, digamos assim, quando começa a fazer essa crítica e se começa a estudar os processos, então se começa a prestar atenção quais são as mediações, ou quais são os movimentos, ou quais são os processos que produzem essa relação de sucesso ou não. Então se viu que simplesmente a origem de classe era insuficiente para explicar a relação com a escola, que havia outros componentes desse processo que era complexo, né? E já nos anos 80 e 90, quer dizer, a visão da complexidade do real é uma visão que começa a dominar a pesquisa, sobretudo nas áreas humanas e sociais, mas também nas áreas das exatas. E isso é marcado, por exemplo, nas áreas das exatas, pela pesquisa em física quântica, quando os próprios físicos começam a dizer, não, peraí, mas não existe só uma física, não existe só uma possibilidade de interpretação física do universo, existem outras possibilidades de interpretação física do universo. Então você tem a física newtoniana, você tem a teoria da relatividade, você tem várias abordagens, todas elas produziram experimentos e produziram, sei lá, instrumentos úteis para o homem, satélite, não sei, o escambau, né? Toda essa parafernália tecnológica que está aí, quer dizer, cada abordagem da física produziu um tipo de instrumentos de intervenção no real, e não se pode dizer essa é errada, essa é certa, aquela... Nenhuma tem a certeza absoluta, são diferentes formas de abordagem da realidade física. Quer dizer, se isso é real das chamadas ciências duras, ou ciências exatas, que se chamou um certo tempo,
muito mais ainda das ciências humanas e sociais, onde a maleabilidade, a flexibilidade do real é muito maior. Então, com essa perspectiva teórica, se faz a crítica da pesquisa quantitativa e se cai na pesquisa qualitativa, e durante um certo tempo, sobretudo nos anos 80 e 90, se absolutiza que só vale a pesquisa qualitativa e quase que se nega a pesquisa quantitativa. Tanto, por exemplo, na Faculdade de Educação nos anos 70, tinha um monte de cadeira sobre estatística, agora não tem mais. E todo mundo está querendo estudar estatística, porque sumiu a estatística das áreas das humanas, porque passou-se a fazer a crítica de tudo quanto que é quantitativo como sendo positivista. E hoje, as grandes tendências mais sérias de abordagem da complexidade do real combinam estratégias de pesquisa qualitativa com pesquisas quantitativas, porque todo fenômeno é quantificável e todo fenômeno tem um processo a ser interpretado. E a quantificação do real ajuda a perceber grandes tendências, e a análise do processo ajuda a perceber como é que esse processo se constrói. Então, hoje, a tendência maior em pesquisa é a combinação das duas abordagens. O que não quer dizer que não se possa fazer pesquisa só de uma abordagem, contanto que nós tenhamos consciência dos limites que cada abordagem tem, né? E estejamos abertos com diálogo com outras abordagens. Pode passar, por favor. Bom, a pesquisa quantitativa, uma das expressões atuais, digamos assim, mais em voga na pesquisa quantitativa é a abordagem etnográfica, né? O que é a abordagem etnográfica? Passa o seguinte, depois volta nesse, passa o Guirtz primeiro. Segundo um dos grandes antropólogos contemporâneos, recentemente falecido, ele dizia o seguinte: praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa, um risco elaborado para uma descrição densa. Então, o Guirtz é citado no mundo inteiro com essa sua frase, quer dizer, a etnografia é uma descrição densa do real, ou é uma descrição densa da cultura, ou é, digamos assim, a imersão do pesquisador na realidade que lhe permite desvendar os significados estruturantes daquela cultura, quer dizer, as redes de significações presentes naquela cultura. Volta para o anterior, por favor. E a Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga da nossa universidade, ela diz o seguinte: uma das principais expressões da pesquisa qualitativa é a pesquisa etnográfica, com Cláudia Fonseca, é a pesquisa etnográfica, é uma abordagem que parte do particular para o geral, contrariamente à pesquisa quantitativa, que em geral faz um grande mapeamento do real, né, e quantifica. Então parte do particular para o real, e que implica nas seguintes etapas: estranhamento, esquematização, desconstrução, comparação, sistematização, interpretação e conclusão. O que é o estranhamento? A Cláudia Fonseca exemplifica o estranhamento. Uma pesquisa que ela fez, ela é nascida nos Estados Unidos, hoje naturalizada brasileira, casada com brasileiro, mas ela é americana de origem, se formou, fez doutorado nos Estados Unidos, depois na França fez doutorado de Estado e tal. Então ela vem de uma origem cultural distinta da nossa. E ela faz pesquisa em Vila Popular. E ela estava pesquisando as relações familiares em Vila Popular e a questão da posição da mulher na Vila Popular. E, como todo antropólogo, frequentando os ambientes populares para se impregnar, porque o primeiro grande movimento da pesquisa etnográfica é a busca de qualquer pesquisa, é a busca da impregnação. O pesquisador busca
se impregnar, mergulhar, se encharcar da problemática que ele quer entender. Esse é o primeiro movimento. E ela estava fazendo isso, visitando a vila e tal, e de repente ela está numa casa e chega uma senhora com uma criança e a outra pergunta: ele é teu filho? É. E tu está criando todos os teus filhos? Não, tem um que está com a tia, tem outro que está com a avó. E aí ela começa a ver que todas as mulheres que estavam ali, cada uma tinha emprestado o filho, e ela começa a se indagar, porque ela nunca tinha visto aquilo nos Estados Unidos. A família nuclear cria os filhos até os 18 anos, depois eles se espalham e até nem voltam. Ela diz: meu pai quando morreu, nem sabia onde estavam os irmãos, mas até os 18 anos fica todo mundo junto. E ela descobriu, e aí deu um estranhamento: mas como é que é isso? Como é que uma mulher diz com tanta naturalidade que teu filho, ou que a tia está criando, ou que a avó está criando? Ela descobriu que nas vilas populares do Rio Grande do Sul, e depois ela faz uma comparação com o mundo, em outras culturas onde ocorre isso, é muito comum que a criança circule de uma família a outra, porque é uma estratégia de sobrevivência e é uma estratégia de autoajuda, de mútua ajuda, de colaboração e até de estreitamento dos laços familiares, né? Uma avó que está sozinha leva um neto para ficar com ela, uma tia solteira que não tem filho ganha emprestado o filho de uma irmã e tal. Quer dizer, então há uma estratégia na cultura popular, pelo menos no Rio Grande do Sul e em algumas outras regiões do Brasil, que as crianças circulam de uma família a outra, e isso não é abandono nem rejeição, ao contrário, é a criança sendo assumida pela realidade. Então, do estranhamento, ela diz: mas como que as pessoas dão os filhos com tanta facilidade? Do estranhamento ela passou o quê? Passou a esquematizar. Então ela passou a fazer esquemas das diferentes situações em que isso se dava. Aí ela descobre, por exemplo, que os meninos circulam mais, as meninas circulam mais dentro da família, os meninos circulam mais dentro dos compadres e dos amigos. Então ela faz vários esquemas de circulação. Então ela vai esquematizando, recolhendo dados e esquematizando, que é o segundo momento de uma pesquisa etnográfica. Depois ela desconstrói as próprias concepções de família e as próprias concepções de relação pais e filhos, que eram muito rígidas em torno da visão de família nuclear. Ela compara, ou seja, ela vai estudar a estruturação de família em vários países do mundo e descobre que alguns países africanos, por exemplo, existe esse mesmo fenômeno da circulação da criança e que isso não é abandono. Então ela compara com outras culturas, né? Ela sistematiza o problema, ela interpreta a luz da teoria de família e ela conclui: não, esse é um fenômeno cultural, isso não é um abandono. Então ela esquematiza como os grandes momentos do que seria uma pesquisa etnográfica, que é a pesquisa qualitativa por excelência, embora não seja a única forma de pesquisa qualitativa, há outras formas. Eu não tenho condições aqui, no pouco tempo que nos resta e no cansaço que vocês estão e na fome, de expor todas as abordagens possíveis na pesquisa qualitativa. Mas, digamos, esse exemplo é apenas uma provocação de um movimento de uma pesquisa qualitativa etnográfica. Pode passar, por favor. Daí vem aquilo que eu falei do Girtz, né, que é um grande antropólogo. Pode passar. Bom, aí nós temos, na perspectiva da psicologia do desenvolvimento, uma das grandes representantes da psicologia do desenvolvimento do Brasil, que é a Clotilde Rossetti Ferreira, da USP de Ribeirão Preto. E ela é uma especialista, estudou na Inglaterra a relação mãe-filho, a teoria do apego, e quando ela volta para o Brasil também ela tem um estranhamento, porque ela se dá conta que o apego tinha nuances diferenciadas, que era relativamente comum, criança cuidando de criança, e o problema das relações das crianças com uma especificidade muito grande. E ela começa a estudar esse fenômeno e começa a estudar a questão da adaptação da criança à creche. E ela e a equipe dela, baseada em Vallon, Vygotsky, enfim, nesses autores sócio-históricos da psicologia,
começa a construir a teoria da rede de significações na psicologia, que é uma teoria que já existia na antropologia, quer dizer, as significações como estruturantes do real, e elas começam a estudar a rede de significações como estruturante do desenvolvimento humano, da pessoa concreta. Por quê? Porque ela diz o seguinte, por exemplo, a adaptação elas constatam o seguinte: a adaptação da criança na creche depende da postura da mãe, da postura da família, da postura do educador, do ambiente da creche, do ambiente sócio-histórico, da realidade sócio-histórica em que está inserido, ou seja, de uma rede de significações que se entrelaçam na complexidade para produzir um fenômeno concreto que é a adaptação da criança à creche. E ela exemplifica o seguinte, por exemplo, no países nórdicos, na Dinamarca, onde tem creche para todo mundo que quer de graça e de qualidade, as mães não se sentem culpadas e há uma tradição, né, de participação da mulher na vida social e uma visão de família mais aberta. As mães não se sentem culpadas de botar o filho na creche e a criança se adapta com muito mais facilidade na creche, isso é considerado natural. Na Inglaterra, que tem uma tradição protestante da família, com uma coisa mais importante, a mãe que tem que cuidar do filho, a educação infantil era, até recentemente, muito pouco desenvolvida, havia bem pouca creche, a creche era mais para os pobres, coitados, que as mães eram obrigadas a trabalhar, e havia muito mais problema de adaptação da criança à creche, porque a mãe se sentia culpada de botar a criança na creche, e porque todo o ambiente sócio-histórico era de estranhamento desse fenômeno.